Olá, mais um STF Talks Stefanini. Estamos aqui agora com o Kleber, que faz da Singular, empresa do Grupo Stefanini. Fala, Kleber, um pouco sobre o que é a Singular e o que ela se propõe aí como solução. Fala, Adão, tudo bem? É prazer estar aqui nesse bate-papo aqui do STF Talks. Eu sou o head da Singular. A Singular é uma HR Tech do Grupo Stefanini e a nossa responsabilidade é pegar todo o ecossistema que a Stefanini tem e endereçar para o nosso público-alvo, que é a área de pessoas e cultura, ou o bom e velho tradicional RH das empresas, né? Então a nossa missão é essa, é levar a transformação digital para os RHs dos nossos clientes. Legal. Aproveitando aí, você falou de transformação digital, né? Como que as soluções da Singular ela pode trazer aí ela pode colaborar com uma transformação digital? Legal, ótima pergunta, Adão. Assim, a grande questão nossa é, primeiro que a gente é muito franco, muito sincero com os nossos clientes, tá bom? Então, todos os clientes, assim, né, todas as empresas estão passando por um grande processo de mudança, ok? Quando a gente fala de RH, especialmente, muitas vezes é comum eles estarem um passo atrás ainda em relação à companhia como um todo. O RH tradicional é aquele RH que é muito encarado, visto, e ele age muitas vezes como uma área de back-office dentro das empresas, né? Uma área de suporte. E cada vez mais é uma tendência muito forte o RH se aproximar do front do negócio e impactar o negócio da empresa, porque afinal de contas são as pessoas que fazem a coisa acontecer e quem entende de pessoas é o RH. Agora, para fazer essa mudança, não é uma mudança simples, tá? Não se trata apenas de tecnologia, se trata de você conseguir combinar as engrenagens de processos bem desenhados, de pessoas que têm a capacitação necessária, as skills necessárias, e a tecnologia ela entra como uma impulsionadora, né? Ela é uma aceleradora, ela nunca entra no jogo para ser o passe de mágica que vai resolver os gaps, que vai resolver os problemas, que vai resolver todos os KPIs que a área precisa entregar. Ok? Então a gente sempre leva um discurso muito transparente de construir essa jornada junto com o nosso cliente. Legal, seguindo na linha da transformação, né? Aproveitar que nós estamos aqui num evento de agilidade, né? E se fala muito de o RH, ou gente cultura, assim como são chamados na empresa, ser um grande promotor da mudança organizacional. E se fala também de RH ágil. Você acredita que isso pode ser também um impulsionador da transformação no ponto de vista organizacional? Perfeito. Não tem nenhuma área que entende melhor, né, mais uma vez, né, de pessoas do que o RH, tá bom? E quando a gente fala de transformação e de mudança, a gente está falando essencialmente de mudança de pessoas, porque tudo começa por aqui, né? Tudo começa com uma vontade de ser diferente, de fazer diferente, para conseguir resultados diferentes. Okay? Então, se você não envolve as pessoas nesse processo, você tem grandes riscos de não ter justamente conseguir o resultado que você almeja, que você espera. Então, aonde que a agilidade entra dentro desse universo? O RH ele passa a ser um hub da mentalidade ágil. Ele passa, a partir da sua própria transformação, ser um eixo transformador. Ok? Eu me transformo para depois transformar também da mesma forma quem está à minha volta. Então, nada melhor do que o RH, que está no coração da empresa, que trata do ativo mais importante que uma empresa tem, que são as pessoas, que são os líderes, que são os funcionários, são todos aqueles que estão engajados e estão comprometidos com as metas e os resultados dessa empresa. Entendeu? Então, sem o RH dentro dessa equação, você corre um grande risco de criar alguns silos e você ter áreas da empresa que estão mais suscetíveis à mudança e que vão engajar melhor, mas um outro grande contingente não vai acompanhar. E o que acontece? Você começa a ter dissonâncias no meio desse processo. Você começa a deixar a gente para trás. E aí, fatalmente, você não vai conseguir entregar o resultado que se espera, você não vai conseguir fazer uma mudança que seja de verdade transformadora. Mas você vai, na verdade, até criar silos de transformação. E não é isso que a gente espera, né? Esse é o grande, que você diz, esse é o grande agente transformador, né? Exato. Que vai liderar, assim... Eu acho que se conectar com a liderança, né, porque quem transforma de fato a organização está muito em cima da liderança, promover, né, para que engaje todos. E o RH ser esse hub, como você comentou, né, onde conecta todo mundo para a transformação. Perfeito, exatamente. E começa por aí mesmo, né? Como é que você faz uma capacitação de uma liderança, né? Como que você faz
como que você faz para que esses líderes realmente estejam imbuídos do processo, que eles entendam o processo e a partir disso eles sejam multiplicadores? Quando você traz eles para a mesa, quando você combina o jogo com eles antes e quando você deixa claro, né, quais são os processos que seguirão, quais os frameworks de transformação que serão utilizados, entendeu? Você tem que conquistar esses caras, né, e multiplicar também essa liderança, para você não ficar refém também de um único escopo, e aí se você tiver alguma dissonância ali, algum ruído no meio dessa liderança, enfim, você fica também na mão, né? Então, legal. Formar essa liderança, capacitar essa liderança e trazê-la pro processo é fundamental. Legal. Assim, a gente comentou, né, que a tecnologia acaba sendo o meio dessa transformação como um todo, né? Quais tecnologias você acha viável ali, né, do ponto de vista singular, para promover ou como acelerador dessa transformação? Tem diversas, tá? A gente poderia ficar aqui horas falando sobre portfólio e tudo mais. A gente gosta de fazer isso sempre conectado e sempre olhando para uma jornada, porque, mais uma vez, a gente não acredita que alguma tecnologia específica vai ser a varinha de condão que vai resolver tudo, né? Agora, existem algumas bem interessantes que a gente tem provado tanto dentro de casa, porque aqui a gente acredita, né, naquele ditado que casa de ferreiro espeto tem que ser de aço, né? Então a gente bota em uso em casa muitas vezes até antes de levar para os clientes. Então, uma plataforma super interessante que a gente hoje utiliza para fazer esse change management, para mudar mindset, para capacitar as pessoas e envolvê-las, a gente tem uma plataforma de mentoria que tem sido, assim, algo que foi transformador, né? Quando a gente fala de mentoria no mercado, muitas vezes, a gente pensa só nos altos executivos e trazer uma mentoria externa. A gente fez um trabalho aqui em que os mentores são pessoas da própria empresa que tem uma identificação cultural muito forte, que tem um saber também técnico ou algum tipo de conhecimento específico de negócios que é uma referência. E você coloca essas pessoas como embaixadores dentro de um marketplace ali de mentores, com a agenda dele lá definida, e qualquer pessoa da empresa pode ir lá acessar o CEO, por exemplo, da Stefanini nos Estados Unidos e ter uma mentoria com ele. Okay? Para tratar desses assuntos, para tratar a respeito de carreira, para tratar a respeito de transformação, de agilidade ou de alguma questão mais técnica também, né? Então, esse é um exemplo claro de como você usa a tecnologia para acelerar os processos de disseminação de conhecimento. E não só um conhecimento tradicional que você coloca lá no LMS, na universidade corporativa, estou falando daquele conhecimento tácito, né? Que é a própria experiência de vida da pessoa, orientando alguém que está ali num outro estágio, né? Então, esse é um exemplo prático que eu posso te dar de uma tecnologia que a gente usa para acelerar processos dentro do contexto de agilidade. Legal, bacana. E seguindo os momentos agora, que todo mundo fala de inteligência artificial, né? Me fala primeiro, assim, os próximos passos que você enxerga como evolução de uma não de consultoria, mas um foco em transformação digital para a parte de gente e cultura, e como a inteligência artificial ela pode alavancar isso daí. Ótimo, é a bola da vez, é o assunto do momento. Todo mundo está falando sobre isso. O RH não pode perder esse bonde. Ele tem que, mais uma vez, né, o RH ele tem que ser, inclusive, aquilo que a gente chama dos early adopters, aqueles que estão na vanguarda. Tem que experimentar, tem que utilizar, porque, mais uma vez, assim como eu disse que a tecnologia não resolve tudo sozinho, não adianta esperar também que as áreas de tecnologia, né, vão ser os únicos líderes de um processo como esse. O RH tem que puxar esse protagonismo, ok? Inclusive relacionado à inteligência artificial, a partir dos próprios processos dentro do RH. Então, como é que você faz para acelerar a entrada de novos colaboradores, o onboard desses novos funcionários? Como é que você faz para acelerar a adesão à cultura da empresa utilizando inteligência artificial? Existem muitas maneiras disso. Na Stefanini a gente está fazendo isso muito bem, em que a gente usa a inteligência artificial para conduzir a experiência do colaborador de ponta a ponta, da entrada de quando ele ainda é apenas um candidato, até eventualmente quando as histórias, né, se separem, se ele sair da empresa, né? Então, a gente utiliza a IA, por exemplo, para ser as boas-vindas do novo colaborador, para indicar para ele
quais são os cursos que ele deve fazer, que são obrigatórios, os não obrigatórios, aqueles que são importantes se ele quiser crescer na carreira, aqueles que são importantes para ele rampar e entregar mais logo nos primeiros meses que ele estiver na companhia, né? Ela pode ser também um auxílio importante para tirar as dúvidas que ele tem sobre alguém que seja da área comercial, sobre todo o portfólio de produtos que a empresa tem, sobre os detalhes técnicos de cada uma linha de produto. Então a IA pode estar lá para superar esses problemas junto com ele. Pode estar lá, inclusive até mesmo no momento de entender o que ele pensa, né, nos ciclos de performance, nas pesquisas de satisfação. Então ela está aí para ajudar todas as áreas, especialmente as áreas de RH, a economizar tempo, a ser mais eficiente. Eu acho que essa é a palavra mais importante, é entregar eficiência. No final das contas, não é tecnologia pela tecnologia, não é porque todo mundo está falando nisso, não é porque é o hype, é porque te entrega resultado. Se o RH adotar, né, dentro disso que a gente está conversando aqui, né, adotar a inteligência artificial para tirar o RH daquelas tarefas mais exaustivas e que são repetitivas e que são puramente operacionais, para dar um save de tempo para que você consiga olhar para aquilo que é mais importante, que é olhar para cada colaborador, né, pensar no bem-estar de cada colaborador, aí ótimo, a IA já conseguiu fazer muito por essa área de negócio específica, tá? E a gente tem feito isso não só dentro de casa, mas levando para o mercado, entendendo que muitos clientes que nos procuram com esse anseio estão ouvindo falar de um monte de coisas, mas a gente está ficando à parte, a gente não está na mesma velocidade, então a gente faz um trabalho de ir nesse cliente, mapear, né, a maturidade digital do cliente, entender quais são os gaps que ele tem e aplicar a partir disso, né, junto com outras áreas que a gente tem na Stefanini, né, a própria área de agilidade, a área de inovação, a gente traça com esse caminho, com esse cliente, um caminho. Aonde eu estou, para onde eu quero ir e quais são os passos que a gente tem que dar para chegar lá. Bacana. Jornada completa, ponta a ponta, no que diz respeito a uma transformação digital focada em RH. É isso aí. Legal. Kleber, mais uma vez, obrigado aí, tá? Parabéns aí e sucesso para todos nós aí. Valeu, muito obrigado, contem com a gente.